Hebreus 12, apenas versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor, que a tua santa palavra, que é a verdade, através da iluminação do teu Santo Espírito, possa falar conosco, Pai. O Senhor é o único que pode nos dar a vida terrena e a vida eterna. A vida terrena na tua presença e a vida eterna em tua presença. Por isso manifesta o teu poder nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então quero conversar com você hoje sobre desembaraçar. Eu trago como tema para esse texto, segredos de uma vida desembaraçada. Primeiro segredo que eu quero apresentar, além de deixar as nossas bagagens aqui no canto, nós precisamos espelhar-se em quem inspira a nossa fé. O primeiro segredo que eu vejo nesse texto, de uma vida desembaraçada, é em quem a gente está imitando, em quem a gente está se espelhando em pessoas que nos inspira a fé, que nos inspira na caminhada com Deus, que nos inspira na vida com Deus. Em tudo, gente, nós temos as torcidas. É igual um negócio de futebol, né? Quando o time faz um gol, é impressionante, que nunca se fala mal, está todo mundo elogiando, não sei o quê. Mas o time dele, que ele ama, não fez o gol, perdeu o jogo, pronto, todo mundo fala mal. Toda torcida tem isso. Tem aquele que vai e fala mal. Faz parte. Em tudo você vai ter isso. É o cara que gosta de criticar, fala mal. Se está ganhando, beleza, ele fica meio calado, ele não pode falar muita coisa. Mas perdeu, aconteceu alguma coisa, tudo que você vai ver, você está lá no teu trabalho, tem aqueles que gostam de falar mal, não é isso? Você está fazendo de tudo, ele vai lá e fica botando defeito, joga você lá embaixo, nunca está bom, nunca tem um elogio, é sempre uma vaia, é sempre falar mal de algo. Toda torcida é assim, mas nós temos também sempre aquele que dá um like, não é isso? Aquele que busca motivar, orientar, não, vamos lá, vai dar certo, vai melhorar, levantar a cabeça, bota a cabeça para cima, vamos para frente. Isso acontece. Isso é comum em toda a torcida. A questão é em quem a gente se espelha. Na torcida do lado que vai ou na torcida do lado que motiva. Né? Continuando então, no caso desse texto bíblico, a torcida que vai, que fala mal, por incrível que pareçam, eram líderes religiosos, judaizantes. Os apóstolos vinham pregando o evangelho. A igreja do Novo Testamento sofreu muito com isso, gente. Os apóstolos vinham pregando o evangelho. E aí vinham os judaizantes pregando atrás, dizendo que não, que estava errado, que eles precisavam se tornar judeus, circuncidar, para poder ter a salvação. Não bastava Jesus Cristo, não bastava o evangelho de Jesus, precisava ser judeu. E assim é a nossa caminhada. Alguém lá buscando fazer o bem, corrigir, e vem gente atrás dizendo que não, botando defeito, dizendo que você precisa de uma coisa a mais. Parece muito do evangelho que a gente ouve nos dias de hoje. Precisa colocar isso, não basta você ter a graça do Senhor, a fé, perdoar seus pecados, você precisa incrementar algumas coisas. Esses são aqueles que vão, que estão ali para falar mal. A gente vê aqui no caso desse texto, a torcida que está do nosso lado, que está motivando, é chamado das testemunhas, a nuvem de testemunhas, são os mártires da fé, aqueles que já venceram na fé, que perseveraram. Eles são essa testemunha que está aqui no texto para nos motivar. Então, a questão é quem a gente está ouvindo. Essa torcida que está inspirando você a recuar da fé, você desanimar na sua fé, na tua vida espiritual, na tua vida profissional, no dia a dia onde nós estamos em casa, na escola, gente que quer te jogar para baixo. É reportagem dizendo que não tem jeito, é isso. Aquela torcida que está sempre te levando a voltar atrás, querendo impor coisas que não é a graça de Deus, que não é o evangelho do Senhor, que não é a vida que Deus conquistou para nós. E aqui no caso você vê no capítulo 13, versículo 9, fala, cuidado para não serem levados por ensinos estranhos.
Mas nós temos também aqueles que nos inspiram a avançar na fé. E o texto ele começa dizendo, portanto, também nós. Veja bem, aqui é para nós. Ele fala todo o capítulo 11, aqui os homens de Deus, os mártires da fé, os heróis da fé fizeram. E ele chega agora dizendo, olha, agora a bola é de vocês. Portanto, também nós. Agora são vocês que precisam ser os heróis. Você é o herói da vez, Samuel. É você que precisa se levantar. Essa é a torcida de pessoas que estão realmente nos inspirando na fé, dizendo, se levante, agora é a sua vez. Agora é a sua vez de testemunhar da fé. Agora é a sua vez de perseverar na fé. Agora é a sua vez de ser luz neste mundo. Porque eles já fizeram, eles já testemunharam, eles avançaram na fé. Agora é nossa vez. Quem é que a gente está espelhando? Pessoas que estão nos levando a recuar na fé ou a avançar na fé. Pessoas que estão dizendo, olha, portanto, também vocês, também nós. Chegou a nossa vez de sermos os heróis da fé. É bom a gente olhar para a história, tudo que eles fizeram, mas o texto aqui está chamando para nós. Chegou a nossa vez. E aí o texto continua. Essa nuvem de testemunhas, né, rodeados por nuvem de testemunha, tão grande nuvem de testemunha, são pessoas com testemunho de vida. E a pergunta que eu faço é, eu tenho me espelhado, me inspirado em pessoas com testemunho de vida? Se eu analisar, observar a vida da pessoa que tem me influenciado, como é que está a vida dela com Deus, a vida espiritual dela? Ela é realmente uma boa influência para a minha vida? Ela é realmente uma pessoa que eu posso me espelhar, aprender com ela? Em quem que a gente está buscando, gente? Essas referências, numa sociedade que está tão carente de referências. Amém ou não amém? Então, se você olhar todo o capítulo 11 do texto de Hebreus, a gente poderia dizer várias coisas, eu vou dizer apenas algumas delas aqui. Versículo 11 em diante. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 13. Todos esses heróis da fé, essas testemunhas que estão aqui nos motivando a ser o herói da vez, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E assim eu poderia ler todo esse capítulo 11 de Hebreus, para você enxergar o que esses homens fizeram pela fé. E a pergunta é, quem eu estou ouvindo? Estou ouvindo as reportagens na televisão, que só dão escândalos em nome de Jesus, em nome de Deus, escândalos em nome do Evangelho, que estão dando mau testemunho, ou estou ouvindo pessoas de bom testemunho de vida, pessoas que estão buscando seguir a Deus, que estão buscando seguir uma vida na presença de Deus, buscando seguir a vida conforme Deus quer. Quem é que nós estamos dando ouvido? Aonde que a gente está olhando? Para quem que a gente está olhando? Amém, gente? Quem são as pessoas que têm te influenciado? Ninguém te influencia, todos nós somos influenciáveis. Você começa a conversar com uma pessoa, você começa a pegar, você começa a se motivar naquilo, para o bem ou para o mal. Espelhar-se em quem inspira a sua fé, te ajuda a andar com Deus, te ajuda a avançar. Amém? Segundo segredo de uma vida desembaraçada é retirar tudo que atrapalha. Não estou dizendo algumas coisas. O texto diz, continua no versículo 1, né? Livremo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. O texto não está falando algumas coisas, mas sim tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, eu digo para você que é preciso livrar de tudo que atrapalha, não somente daquilo que é ilícito ou ilegal,
ou mesmo o pecado. O texto aqui não está falando de livrar de algo que é ilegal, porque já está errado mesmo. Ou se livrar de algo que é pecado, porque já está errado mesmo. Está falando de se livrar de algo, retirar de nossa vida aquilo que pode estar atrapalhando a nossa vida com Deus. Então, alguns exemplos. O que você acha que atrapalha a vida com Deus? A palavra está com vocês. Um de cada vez, calma, por favor. Redes sociais, que mais? O que atrapalha a vida com Deus? Preguiça, isso. Que mais que atrapalha a vida com Deus? Televisão, gente? Ô, louco. Que mais que atrapalha a vida com Deus? Vícios, que mais? Tá bom, vocês estão cansados, vamos lá. Mostra uma imagem que eu acho que ela mostra um pouco de tudo, né? Eu estou com meus bíceps aqui acabados, porque eu não faço musculação, fui ajudar na mudança. Mas tem gente que cultua o corpo, na verdade. Ele toma remédios, até proibidos, parece só aquele frango inchado, assim, porque ele quer ficar. Tem gente presa pela vida sexual, gente presa pelas redes sociais, gente presa pela comida. Eu me lembro uma fase boa da minha vida, quando acabava o culto de domingo, eu ia ali na Nico, gente. Lá na Nico tem um bolo, uns bolinhos, o recheio dele é desse tamanho assim. E aí eu pegava aquele bolo e ele era meu. Chegava em casa, sentava assim, falava, agora eu comia todo. Parece que eu estou voltando nessa fase, dando as vontades. Mas às vezes a própria comida. E não estou falando daquilo que é proibido, ilegal, que é pecado. Não é verdade? Jogos, não tem pessoas presas nos jogos? Não tem pessoas presas em compras? Sim ou não? Mulheres, homens também. Vocês ficam pensando mal de mim. Se o cartão de crédito eu não consigo dominar, retirar tudo que atrapalha significa o quê? Me dá aqui que eu quebro agora. Amém ou não amém? Se está atrapalhando, vamos parar. Se eu não domino a administração da minha casa, homem, se você não sabe administrar direito, seja humilde, deixa a mulher administrar. Vice-versa também, não é verdade, gente? Retirar tudo que atrapalha. Vou dar mais exemplos. Será que tem alguém ali? Está estressado com tudo. Aqui é o jeito da mulher estressar, o jeito do homem é assim, quer ver? É uma bomba relógio. Vai explodir. O homem não tem cabelo grande, então não sobe, né? Será que o estresse que a gente está vivendo, o jeito que a gente está levando a vida, não está nos matando, gente? Onde é que a gente vai parar desse jeito? Daqui a pouco vai dar um infarto, vai explodir. Ira com tudo. Fala daqui, fala de lá, explosão. Toma cuidado, você não é uma bomba relógio. Será que esse estresse não está atrapalhando a nossa vida? A palavra de Deus diz, olha, eu te dou a minha paz, e não é como o mundo a dá. E eu estou vivendo essa paz ou vivendo esse estresse dessa vida? Eu sei que não é fácil, mas é o que a palavra de Deus está nos chamando a fazer aqui, não é verdade? Retirar tudo que nos atrapalha. Será que isso também pode ser um exemplo? E a língua? A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas palavras. E aqui eu não vou nem falar só do falar mal, mas o falar demais. Há um ditado que fala, quem fala o que quer. Não é verdade? Às vezes eu estou me atrapalhando até com falando demais. Fala da família para os outros. Expondo a própria família, às vezes. Eu tenho que compartilhar com pessoas certas. A língua é um mal, gente, terrível. Tiago 3, lê depois para você ver que terrível. Que crente não bebe, não fuma, não é verdade? Mas fofoca, fala a verdade. Ou coisinha terrível, gente. Eu tenho aprendido, e não é fácil praticar, que se eu não tiver a coragem de olhar no olho da Nice e falar com a Nice, eu não posso falar isso com ninguém. Vira maledicência, não é verdade? Cuidado com as suas palavras.
no dia a dia, no trabalho, em casa. Palavras agressivas. Quando não é a própria agressão física em famílias cristãs. Mas temos mais exemplos. Vamos ler isso juntos? 1, 2, 3. Vocês estão mesmo assim motivados a não fazer nada? A preguiça, né? Alguém falou, e é verdade. E muitas vezes a gente é tomado por isso, a gente se cansa. Tem um detalhe que é complicado, você chega à sua casa, você fala assim, eu vou descansar. Aí você vai descansar, mas não descansa, porque liga a TV, fica lá perdendo tempo, às vezes se cansa ainda mais. E na verdade não descansou, porque às vezes precisava dar uma desligada. E às vezes assistir uma reportagem que só fala coisa ruim, é um sensacionalismo para encher a gente de perder as esperanças. E a gente tem que, às vezes, parar, respirar fundo. Buscar um renovo das nossas forças, da nossa esperança na presença de Deus. Temos também até os traumas que estão acontecendo hoje. Hoje em dia é síndrome de pânico, é síndrome não sei o quê, síndrome disso, síndrome daquilo. Daqui a pouco a gente não tem coragem de viver. Está afetando a vida da gente. Como é que eu vivo uma vida na presença de Deus, carregando essas bagagens pesadas? Está me complicando. Está ansioso? Está estressado? Você não veio cultuar a Deus? Eu não vim aqui assistir o pessoal tocar, eu vim adorar a Deus. Amém? Abre meu coração, falar, dar glórias a Deus, me expressar, descarregar o que está aqui dentro. E às vezes dá vontade de chorar. Não é emoção, mas se eu dar vontade de chorar, eu não posso chorar. Às vezes dá vontade de gritar, glória a Deus. E por que você não fala? É porque o outro vai assustar comigo. A igreja aqui não é a igreja que grita, a igreja aqui é a igreja de Jesus, meu amigo. Sim ou não? Abre o coração, gente. Eu tenho renovado a minha vida de culto a Deus. A gente se distrai muito. Semana passada eu fiquei na mesa ali ajudando o pessoal. Eu falei, olha, eu perdi. A gente, para servir, a gente está concentrado. Tem pessoas que estão aqui servindo. E eles têm que estar ali servindo, é o dia deles. Mas tem um dia que eu preciso estar aqui, sentado assim. Momento de adoração, de cultuar a Deus. Não gosta da música, glorifica a Deus. Você crê que Deus está neste lugar, sim ou não? Você crê que o nome de Jesus tem todo o poder? E o que você está fazendo? Aceitando coisas na sua vida que não tem nada a ver com o plano de Deus para a sua vida. Cadê a fé? Retirar tudo que atrapalha. Às vezes é o nosso tradicionalismo, nossas incredulidades, nosso desânimo. E eu falo e testemunho. O desânimo é uma coisa que eu enfrento bastante, é interessante. Eu já aprendi a distinguir algumas coisas, que eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro segredo de uma vida desembaraçada é espelhar-se em quem inspira sua fé, quem você está imitando, quem é exemplo para você, quem são suas referências. Segundo lugar, retirar tudo que atrapalha. E nem falamos de pecado aqui, né? Assim, coisas terríveis, mas coisas do nosso dia a dia que pode estar atrapalhando a nossa vida com Deus. Mas um terceiro segredo de uma vida desembaraçada é seguir sempre com perseverança. O texto bíblico fala, no versículo 1 ainda, né? Corramos com perseverança a carreira proposta. A falta de perseverança é o desânimo. Então eu tenho que enxergar as razões do meu desânimo. E eu já observei algumas coisas interessantes, gente. Que às vezes você tinha uma semana de jejum e oração. E aí aquele negócio, preparei, estou lá. De repente, uns desânimos estranhos. E a gente tem que identificar. Então a primeira coisa que eu trago aqui para a gente pensar é que eu tenho que observar a razão do meu desânimo, se é uma situação externa ou interna. Às vezes é lá dentro, o coração está ferido, está vazio. Está vazio de Deus, a gente tem que se esvaziar dessas coisas desse mundo, para poder se encher de Deus. E às vezes eu estou desanimado, simplesmente porque eu estou vazio. Você vê uma pessoa com fome, animada? Né? Você fica com muita energia quando você está com fome? Não. Então muitas vezes o nosso desânimo pode ser
uma fome de Deus, internamente. Continua. Observar se o meu desânimo é um erro do próximo ou um erro próprio. É muito fácil a gente dizer que é do outro, que é um problema no trabalho, que é isso. Eu acredito muitas vezes, na maioria das vezes, que é algo aqui de dentro de mim. Porque se eu estou em Cristo Jesus, cai 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, o mal está por todo lado, mas eu não sou atingido, a presença de Deus está em mim. A paz que eu tenho é a paz que Ele me deu, não é a paz que o mundo dá. Então, eu não posso entender e caminhar de um jeito que eu acho que o problema que está me acontecendo é o outro que está fazendo. Seguir com perseverança, enxergando as razões do nosso desânimo. Será que é algo que você não conseguiu? Ou algo que a gente está se iludindo? Nessa sociedade capitalista, são tantas necessidades que são criadas, que a gente fica doente. Quem já está com iPhone 7 aí? Não levanta a mão não, que eu vou repreender agora. Tudo bem, quem está é porque tem muito dinheiro, né? Porque o negócio é caro. Mas, gente, são necessidades demais. E aí tem hora que a gente não consegue aquilo, a gente fica doente. Agora a pergunta é, porque eu não consegui, ou porque eu estou me iludindo com um monte de coisas desnecessárias? Deus quer isso para mim? Eu não tenho que criar isso. Eu tenho que viver o plano de Deus para a minha vida. Não os meus sonhos, os meus desejos, o que eu acho, o que eu não acho. Sim ou não? Eu tenho que observar também a frequência que esses desânimos vêm contra mim. Que às vezes eu posso estar sendo meio de vidro. Qualquer coisinha que acontece, tá mimimi. Observar as consequências desse desânimo, que me afasta da vida com Deus. Porque se eu quero me afastar da vida com Deus, eu vou dizer, é maligno esse negócio. Mas é um bom amigo, um bom amigo do inferno, porque querendo me afastar de Deus, não pode ser de Deus. Então, pensando nisso, corramos com perseverança a carreira proposta. Eu quero te mostrar aqui 2 atletas. Um é o maratonês, é o corredor de 100 metros. Agora, olha só o físico dele. Parece um Wesley da vida, né? Olha, bombadão, não é isso? Uma energia, uma coisa fora de série. Agora olha o outro, parece eu quando estava mais magro, agora eu tô meio... O maratonense, fraquinho, franzino, coitado. Não é verdade? Você olha assim, você não dá nada pelo coitado do homem. Agora, gente, quando o texto bíblico está dizendo aqui, corramos com perseverança a carreira proposta, a figura desse texto é da corrida de 100 metros ou é da maratona? Está entendendo? É por isso que é preciso perseverança. Você não é um corredor de 100 metros, fortão, então você já chega com tudo, é minha força. Você é um corredor leve, de maratona. Você tem que aliviar as cargas, pressões, pensamentos que estão vindo na tua cabeça, sentimentos, coisas que estão tentando te tirar do foco. Isso você tem que tirar a tua atenção disso e focar. E muitas vezes a gente se sente assim, a gente quer vir com todo o gás, ser alguém assim, fortão, com toda essa energia. Você não precisa ter toda essa energia. Fingir ser forte. Nessa sociedade que finge ser forte, né? Todo mundo, sou bom, eu resolvo. Não, eu não preciso disso. Eu preciso apenas me manter firme na minha maratona. Tem gente de todos os lados tentando te desanimar, mas eu estou firme na minha maratona. O cara de 100 metros, ele tem um gás, ele tem velocidade. E aqui acontece um erro na vida cristã nossa. Muitas vezes você vem com todo o gás. O problema é que esse todo o gás pode ser um fogo de palha. Vá com calma. Vá com calma. Eu vou resolver tudo, eu carrego tudo, eu resolvo tudo, que não sei o quê. Calma. Você não é um corredor de 100 metros. Você é um corredor de maratona. Você precisa, não é de velocidade, você precisa de resistência. A caminhada ainda é longa. Eu não sei quanto tempo você vai ter de vida, ou quanto tempo vai demorar para o Senhor voltar. Enquanto isso, eu te pergunto, você se mantém correndo, ou está parando no caminho? Você é um maratonense. Quem sabe você olha ali para a sua imagem e fala, eu estou fraco. Acontece. Não tem problema. Mas fica firme na tua maratona, na tua corrida espiritual. Segue sempre com perseverança.
Esse cara que vem com todo gás, é fortão, você olha aí, Deus, olha, o cara não serve a Deus, parece que a vida dele está tudo bem. A caminhada dele é curta, meu amigo. A Bíblia fala que tem um caminho largo e um caminho estreito. Às vezes você olha para o outro e fala, esse aqui que está bem, está tudo bem com ele. A caminhada dele é curta e a tua caminhada é diferente, a tua caminhada é longa. Fica tranquilo. Não é quem está aparentando ser o bom, ser o forte, é quem vai chegar lá na frente. Amém? Corramos com perseverança a carreira proposta. Um outro detalhe, ainda nesse texto, a carreira é proposta, significa que ela tem regras definidas. Um maratonense, ele sabe qual é a regra. Não sou eu que estipulo as regras. Quem está organizando essa corrida, ele já estipulou as regras que nós temos que seguir, gente. Outro detalhe, nessa carreira proposta, é que a rota está traçada. Qual é o rumo que eu tenho que ir? Qual é o trilho que eu tenho que fazer? Aí, mas eu vou dar uma aliviada aqui, eu vou pegar esse caminho, porque esse aqui não tem tanta ladeira. Esse aqui pega mais sombra. Quero dar uma aliviada na minha vida, está meio pesado. Cuidado com os caminhos que eu estou fazendo. A rota já foi traçada pelo Senhor. Regras definidas, rota traçada e um alvo de chegada muito claro. Agora o problema é o seguinte, tem pessoas que podem até estar vestido de um corredor, mas ele não está correndo. É a turma que diz eu tenho fé, mas eu não preciso de igreja. É a turma que não avança na fé. É a turma que não serve. É a turma que não ora. É a turma que não busca a Deus. Ele está vestido de maratonense, mas não está correndo. E pior ainda, eu diria, tem a turma que quer mudar a regra, quer mudar a rota e quer dizer, eu estou na maratona. E aí Jesus tem todas as caras agora. Jesus é tudo. Evangelho de todo tipo. Vai ter céu de todo tipo. Agora o céu eterno é apenas pelo caminho que é Jesus Cristo. A rota é só Jesus. Eu não posso mudar a regra do jogo, mudar conceitos bíblicos. Eu não posso mudar a rota e ainda querer dizer que eu estou na maratona. Amém, gente? Seguir sempre com perseverança. Quarto segredo de uma vida desembaraçada é manter-se no alvo, tendo os olhos fixos em Jesus. E aí, apesar das testemunhas que foram aqueles homens de Deus, os heróis da fé, apesar daquelas pessoas nos inspirarem, você ter bons exemplos, Jesus deve ser o nosso único alvo. Tem pessoas que caíram da fé exatamente não por se espelhar em bons exemplos, mas porque ela fez do alvo dela aquela pessoa que era um bom exemplo. Era um pastor, era isso, era aquilo, mas ele falha, ele cai. Era um amigo que estava na igreja, mas afastou. Mas quem é o meu alvo? Uma coisa é eu me espelhar, buscar boas referências em pessoas que têm testemunho de vida, que realmente estão buscando andar com Deus. Outra coisa é saber quem é meu alvo. O maratonense, ele sabe qual é o alvo dele. E aí continua. Tem pessoas que falam assim, Léo, mas como olhar para Jesus se as pessoas estão fazendo mal, falando mal da gente? Não dá para olhar para Jesus assim. Então eu te pergunto, Jesus foi incompreendido pela família dele? Ele sofreu incompreensão de familiares? Sim ou não? Não, os irmãos dele falaram, quem é esse aí? Até os pais não entendiam direito o ministério dele. Jesus foi perseguido injustamente? Sim ou não? Jesus foi traído por discípulo, por amigo? Sim. Jesus recebeu como gratidão a cruz, as pessoas que ele curou, que ele fez bem, que ele serviu, que ele evangelizou, que ele levou ao reino de Deus, foram as pessoas que levantaram a voz e disseram, crucifica esse bandido. Você tem enfrentado algumas coisas como essas? O que é mesmo que você não é capaz de suportar? Eu sou um discípulo de Jesus, você é um discípulo de Jesus, não é isso?
E o que é que está te tirando do alvo? Eu sei que você enfrenta dificuldades, quem sabe até algumas pesadas, como Jesus enfrentou. Mas qual é teu alvo? E aí o texto continua, tendo os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor significa que Ele é o originador, o líder da fila. Ele é o maratonense que já chegou lá no ponto de chegada. Ele já passou. E Ele fala, eu venci, venham. Ele está lá esperando a gente. Venham que eu também já venci. Eu já venci, pode vir que vocês vão vencer também. Ele é o autor, porque Jesus é esse sol. Se Ele não agir na minha vida, não iluminar a minha mente, você pode ter a religiosidade que for, que você não vai chegar à fé, a fé salvífica, a fé que te salva. Você pode ter fé numa igreja, numa religião, mas a fé de se entregar a Jesus, de mudar de vida, de mudar de mentalidade, de mudar de comportamento, é somente quando Jesus é o autor da nossa fé, o originador. Mas Ele não é somente o autor, Ele também é o consumador. E o que significa isso? Que Ele é o aperfeiçoador. Esse é o sentido da palavra. Jesus foi aperfeiçoado na missão dele. Ele fez tudo, Ele praticou, Ele obedeceu, Ele venceu. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 11 é lindo, mostrando a missão terrena de Jesus, como Ele se esforçou em oração, lágrimas, buscando se aperfeiçoar, e se tornou autor da salvação. E agora Ele está dizendo, deixa eu moldar a tua vida também. Na minha opinião, um dos defeitos nossos como comunidade cristã, é que a gente enfatiza muito o serviço. Verdade. Léo, não fala isso que ninguém vai querer fazer nada. Verdade, gente. Por quê, Léo? Porque a ênfase na palavra de Deus é em moldar a nossa vida, trabalhar na nossa vida para nos tornar um vaso nas mãos de Deus. E quando eu me torno um vaso nas mãos de Deus, automaticamente, necessariamente, naturalmente e poderosamente, eu vou ser usado por Deus. O problema é que a gente inverte o lado das coisas, e a gente quer ser usado, mas não está se importando com o trabalhar de Deus na nossa vida. Como está meu casamento, como está meu comportamento, como estão meus sentimentos, como está minha vida na profissão, como está minha vida de submissão, como está minha vida com Deus. Ele é o autor, mas Ele também é o consumador. E você sabe muito bem que moldar o vaso dói às vezes. Só às vezes. Deixa Jesus aperfeiçoar a tua fé, meu querido. Deixa o Senhor aperfeiçoar a sua fé. Quem sabe aprender a ter o hábito de congregar é um aperfeiçoamento. Aprender a ter o hábito de compartilhar do amor de Deus é um aperfeiçoamento. Aprender a suportar a luta é um aperfeiçoamento. Aprender a vencer as tentações é um aperfeiçoamento. Deixa Jesus aperfeiçoar a tua vida. Não joga a toalha nessa maratona. Ele está lá na frente, Ele avançou, Ele já venceu. Amém, gente? Está claro? Manter-se no alvo. Aí o versículo 2 termina dizendo: Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Felipe, que é um bom matemático, vê se você gosta dessa matemática aqui de Deus. Olha, em primeiro lugar, pela alegria proposta, há uma causa que foi dada a ele, uma troca. Jesus já era Deus, correto? Ele deixou o trono dele, Ele deixou a glória, e Ele assumiu a missão terrena de vir e morrer no nosso lugar, pagar pelo nosso preço, pelo nosso pecado, pagar pela carga que você está querendo ficar carregando. Ele já veio fazer isso. Então, pega essa causa, multiplica isso pela cruz que você tem que suportar. A cruz de Jesus foi, Ele era Deus, se tornou servo, um homem servo, e um servo que foi até a morte, e morte de cruz. Multiplica a causa da sua vida
Se é essa glória eterna que você quer, se é vida com Deus que você quer, multiplica isso com suportar a cruz e soma isso com algumas vergonhas que você vai ter que desprezar. Jesus desprezou a vergonha da cruz. Quantas vergonhas nós passamos às vezes por ser discípulo de Jesus? Quantas vezes eu tenho que dar o braço a torcer, engolir sapinho, por amor ao outro, por suportar a cruz. É melhor do que levar rancor no meu coração. Por quê? Porque o outro vale mais do que o problema que ele me causou. E aí, vê se está certa a lógica aí, Felipe. É igual ao trono. Ele já tinha um trono. A diferença é que agora Jesus tem um nome sobre todo nome. Capítulo 5 de Apocalipse mostra o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Há um livro lá, escrito todo o plano de Deus, todos os nomes daqueles que realmente estão na presença de Deus. Sabe quem é digno de abrir esse livro? Só o Senhor Jesus. Só o Deus que se tornou homem como você e eu, pagou todo o preço pela sua vida, pelas cargas, pelos pesos que você fica tentando carregar. Ele já pagou por você. Pelo desespero, pelas preocupações, pelos desânimos. Ele já pagou por isso. Eu pergunto, olhando para esse texto, qual é o meu alvo? Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, ele criou uma causa. Qual é a causa, a razão da minha vida, gente? A razão da minha vida é ser bem sucedido profissionalmente? A razão da sua vida é ter uma boa condição financeira? A razão, a causa da sua vida é ter saúde? Morrer aos 90, viver até os 94, 95 anos, como temos gente aqui? Eu já estou com 38, já estou me sentindo com o pé na cova. Qual é a razão da sua vida? Sério. Falei de manhã. Sabe por que eu me mantenho pregando o evangelho? Não é porque vocês são bonitinhos, tão amorosos. Não. É porque eu tenho um alvo. E meu alvo é Jesus. Sabe por quê que eu me mantenho buscando ter uma vida, um casamento fiel, sincero? Não é porque eu sou uma pessoa melhor do que os outros. É porque eu tenho um alvo. E meu alvo é obedecer a Jesus. Sabe por quê que eu busco ter uma vida honesta nas finanças? Não é porque o país é bom, não tem impostos altos, tem excelentes políticos. Não, é porque eu tenho um alvo e meu alvo é Jesus, é maior do que tudo isso. E eu pergunto para você, o que é que está mais forte na tua vida? O que é que tem mais força? É o mal que alguém te fez? Ou é o poder de Deus, o amor de Deus na tua vida que pode te levar a perdoar essa pessoa? É a luta que você enfrenta? Ou é a paz de Deus que excede todo entendimento? É o problema que você enfrentou? Ou é o Deus que está sobre a sua vida te guiando e te dizendo, vem para a minha presença, a alegria eterna está em mim? O que é que está mais forte na minha vida? Qual é meu alvo? Aonde é mesmo que eu quero chegar nessa maratona? É esse vício, esse pecado que me domina e eu acho que eu não tenho forças para vencer? Ou é o Senhor Todo-Poderoso que venceu todo vício, toda tentação, e Ele venceu todo pecado, eu também posso vencer? Foi aquele erro que eu cometi e aquela culpa que continua na minha vida todo o tempo? Ou é o perdão dEle que purifica-me de todo pecado? Qual é o teu alvo? O que é que tem mais força na nossa vida? Quero te convidar nessa noite a gente desembaraçar a nossa vida. Amém, gente? Deus tem um plano para a nossa vida. Creia no poder dEle. Desembaraçar a nossa vida nos relacionamentos, nas finanças, na nossa vida interna pessoal, na nossa vida com Deus.